Olá, meus alunos do nono ano da Cora Coralina. Vamos dar continuidade ao vídeo da última aula, das últimas aulas, né? Essas últimas semanas aí a gente está vendo a equação do segundo grau. E hoje, uma das partes mais importantes, a fórmula que resolve todas as equações de segundo grau, a famosa fórmula de Bhaskara, tá? Vou dar um bônus para vocês aqui, ó. A gente vai ver hoje como que a gente sai dessa equação de segundo grau aqui, somente com letras, né? Lembrando que geralmente o A, B e C são números, né? Por exemplo, x ao quadrado menos 4x mais 8. A gente tem aqui o A igual a 1, né? Tá invisível aqui, ó. Quando não tem ninguém é 1. O B aqui, ó, menos 4. E o C, 8. Isso aí a gente já aprendeu, né? O A é o coeficiente colado no x ao quadrado, o B, o coeficiente colado no x, e o C é o descolado. Então, a gente vai aprender como que Bhaskara saiu dessa equação aqui, ó, só com letras, e ele elaborou uma fórmula que você usa os valores de A, B e C, tá vendo aqui, ó? Você usa os valores de A, B e C e acha o valor do x, apenas fazendo continhas. Joga na fórmula os valores, faz as continhas e pronto. Então, como que Bhaskara chegou nessa fórmula? É um pouquinho complicado, tá? Isso aqui é só um bônus. Se não entender isso aqui, não tem problema. O mais importante vai ser a prática. Então, aqui está a fórmula, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Se a gente pegar essa fórmula e multiplicar ela toda por 4a, a gente vai chegar nessa aqui, ó, tá vendo? Ax ao quadrado vezes 4a vai dar 4a ao quadrado, x ao quadrado e assim vai, tá? Ó, vamos pegar esse mais 4ac, vamos passar ele para o outro lado, segundo membro da equação. Era mais, ficou menos. Agora, a gente vai acrescentar em ambos os lados da equação, a gente vai acrescentar b ao quadrado, tá vendo? Acrescentamos aqui e aqui. Quando a gente acrescenta a mesma coisa dos dois lados da balança, que é a equação, a gente não está alterando o valor da equação. Agora aqui é a parte mais complicadinha, lá do 8º ano. Produtos notáveis, quadrado da soma. Ó, esse trinômio aqui, ó, a gente consegue colocar ele em evidência. Ele vira 2ax mais b ao quadrado. E agora a parte que a gente já estudou, ó, esse quadrado vai para o outro lado, vira mais ou menos raiz quadrada. Esse b era mais, eu passei para o outro lado, ficou menos. E por último, ó, esse 2a aqui que está multiplicando x, eu passei para o outro lado, dividindo. Então, a fórmula de Bhaskara é essa aqui. Repara que a gente encontra o valor do x, colocando aqui o valor do b, o valor do a e o valor do c. Você pega lá a equação, como essa aqui, por exemplo, ó, que eu dei como exemplo lá no início, ó. Você pega o valor de A, B e C, joga aqui e calcula. Tranquilo. Só que, para ela ficar mais simples ainda, esse binômio aqui, ó, dentro da raiz, a gente vai chamar ele de delta. A letra grega delta, tá? E a gente vai calcular ele separado. Por quê? Porque dentro da raiz, para poder ter um resultado, a gente tem que ter ou zero ou um número positivo. Então, quando o delta, que é uma quantia mais simples, der um número negativo, você nem precisa continuar. Quer dizer que a equação do segundo grau não tem solução, tá? Solução conjunto vazio. E aí, ó, se a gente pegar e colocar o delta aqui dentro, a parte do x vai ficar desse jeito aqui. Menos b, mais ou menos delta, dividido por 2a. Então, vamos para a prática.
Ó, lá na apostila, página 133, número 1, letra A. Primeiro, vamos colocar aqui os valores de A, B e C. Ó, o A igual a 1, né? Quando não tem ninguém ali é 1. O B, menos 6, é o que está colado no X. E o C é o descolado. Lembra do descolado? Lá do Todo Mundo Odeia o Chris? Então, lembra dele, que é o C. Então, agora vamos escrever a fórmula. É bom você sempre escrever a fórmula, que com o tempo de tanto escrever, você vai decorar a fórmula, tá? Então, b ao quadrado menos 4ac. Lembrando que aqui, ó, entre o número e uma letra, ou entre as letras, quando não tem nada, a gente tem multiplicação. Então, ó, b ao quadrado menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a é 1 e o c é 9. Lembrando que o quadrado e o menos 4 é da fórmula, sempre vai ser assim, tá? A fórmula sempre vai ser desse jeito. Então, aqui vai dar 36, 4 vezes 1, 4, vezes 9, 36. Ó, o delta deu igual a 0. Então, vamos para a segunda parte da fórmula de Bhaskara. Escreve a fórmula. Então, ó, menos, tá vendo? Esse menos é da fórmula. E o B também é negativo, é menos 6. Então, vai ficar menos da fórmula, menos 6, que é o valor do B. Mais ou menos a raiz de delta, que a gente calculou aqui, né? Deu 0. Dividido por 2 vezes o valor do A, que é 1. X igual. Menos com menos, a gente aprendeu, fica mais. Mais ou menos 0, raiz de 0 é 0. E 2 vezes 1, 2. Quando chega nessa parte, a gente vai ter que dividir isso aqui, ó. E o que significa esse mais ou menos? A gente vai fazer essa conta usando o sinal de mais e essa mesma conta usando o sinal de menos. Então, ó, 6 mais 0, 6, dividido por 2, 3. 6 menos 0, 6, dividido por 2, 3 também. Repara que quando delta é igual a 0, a gente vai ter uma raiz. Ou, para os matemáticos mais aprofundados no assunto, 2 raízes reais iguais. Tá? Mas no nono ano a gente diz uma raiz. Então, solução 3. É o número 3. O que significa isso? O número 3 é o único número que, se eu colocar no lugar do x aqui, ó, x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 0. O número 3 é o único número do planeta, do universo, que, se eu colocar aqui ele no lugar do x, essa equação vai dar uma verdade. 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 9 igual a 0. 3 ao quadrado, 9. 6 vezes 3, 18. Mais 9 igual a 0. 9 mais 9, 18. Menos 18 igual a 0. Verdadeiro. Você pode testar qualquer número e colocar aqui no lugar do x, que não vai acontecer. O que aconteceu aqui com o 3, tá? Então, continuando, vamos para mais um exemplo. Esse vídeo aqui vai ficar um pouquinho mais longo, porque é a matéria mais importante do ano é essa. Então, outro exemplo. Ó, y ao quadrado menos 7y mais 6. Ah, professor, se eu botou y agora só para complicar, não tem problema nenhum. Essas letras aqui pode ser x, pode ser y, pode ser a, pode ser qualquer letra, tá? O importante para ser uma equação de segundo grau, o maior expoente tem que ser o 2, né? Equação do segundo grau. Então, o expoente tem que ser 2, o maior. E tem que ter o igual.
Se tiver o maior expoente igual a 2 e tiver o igual, é uma equação do segundo grau. Então, vamos lá, escrevendo a fórmula do delta. Vamos ver aqui quais são os valores de A, B e C. Então, ó, de novo, ó, não tem ninguém aqui. Ó. O A igual a 1, B igual a menos 7 e o C igual a 6. Substituindo, ó, menos 7 é o B ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o A, vezes 6, que é o C. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. 49 menos 24 dá 25. Agora vamos para o x. Escrever a fórmula primeiro. Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos, ó, o b, menos 7, mais ou menos a raiz que a gente achou aqui o resultado, ó, 25, sobre 2 vezes o a, que é 1. X igual, menos com menos fica mais ou menos a raiz de 25 é 5, né? 5 vezes 5, 25, sobre 2 vezes 1, 2. Aí, ó, vamos dividir em duas raízes. Uma usando o sinal de mais. Ah, professor, mas se eu usar o menos primeiro tem problema? Não, não tem problema nenhum. E uma usando o sinal de menos. 7 mais 5, 12, dividido por 2, 6. E 7 menos 5, 2, dividido por 2, 1. Então, as soluções dessa equação do segundo grau, 1 e 6. Solução da equação do segundo grau, a gente pode ter, no máximo, 2 números, tá? Equação do segundo grau, no máximo, 2 números aqui na resposta. Ou vai ter 2 números, ou vai ter um só igual ao exemplo anterior, ou pode ser uma solução também conjunto vazio, quando o delta for menor que 0, que a gente vai ver agora. Então, aqui, ó, o número 2 está pedindo para calcular só o delta. Calcular o delta e dizer quantas raízes tem essa equação, tá? Então, ó, de novo, ó, quando o delta for positivo, maior que 0, a equação do segundo grau terá 2 raízes. Quando o delta for igual a 0, igual a gente viu lá, vai ter uma raiz. Quando o delta for negativo, menor que 0, não vai ter raiz e a solução vai ser conjunto vazio. Então, vamos fazer aqui só o delta. Então, aqui, ó, vamos ver quem é o A, B e C. O A igual a 1. O B também, ó, igual a 1. E o C igual a 4. Então, aqui vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4. 1 ao quadrado dá 1. 4 vezes 1, 4, vezes 4, 16. Então, o delta aqui deu menos 15. Lembra que o delta ele fica dentro da raiz na segunda parte da fórmula de Bhaskara? Raiz de número negativo não existe. Não existe um número real que seja resultado de uma raiz negativa. Tá? Vocês vão aprender isso só no terceiro ano do ensino médio, números complexos. Então, quando fica assim, ó, raiz de menos 15, você não vai conseguir um número que vezes ele mesmo dê negativo, tá? Mesmo se fosse, por exemplo, menos 16, se eu pegar mais 4 vezes mais 4, vai dar mais 16. Se eu pegar menos 4 vezes menos 4, também vai dar mais 16. Ah, professor, mas eu não posso pegar mais 4 vezes menos 4? Não, porque para ser resultado de uma raiz tem que ser o número vezes ele mesmo. Mais 4 é um número, menos 4 é outro número. Tá? Então não pode. Então não vai existir um número que vezes ele mesmo dê negativo. Ou seja, essa raiz não existe, é impossível de calcular nos números reais. Então a solução dessa equação de segundo grau é
conjunto vazio, tá? Conjunto vazio pode simbolizar assim ou assim. Um zero bem grande cortado, tá? Pode ser assim ou assim. Só não pode botar isso dentro disso, aí fica errado. E a última letra D. Ó, o A é igual a 4, o B é igual a menos 4 e o C é igual a 1. Então, aqui, ó, menos 4, vamos botar a fórmula primeiro. Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 4 vezes 1. 4 ao quadrado dá 16, ó, 4 vezes 4, 16. Delta igual a 0. Quando o delta dá 0, quer dizer o quê? Que tem uma raiz. É o que o exercício está pedindo para ver a quantidade de raízes. Então, tem uma raiz, tá? Aqui a gente esqueceu de colocar, ó, nenhuma raiz. É a resposta aqui. Então, é isso, pessoal. Tentem fazer a letra B e a letra C do número 1, a letra B e a letra C do número 2, tá? É igualzinho que eu fiz aqui com vocês. Espero que estejam todos bem aí. Se possível, fique em casa, tome todos os cuidados. Se Deus quiser, em breve estaremos todos juntos na escola. Um abraço.